inferno e trazido a nós e a nossa casa para a sua maravilhosa luz. Que nesta manhã, Jesus, a tua palavra venha de encontro com a necessidade dos teus filhos e que nosso senso de missão possa novamente ser reacendido aqui nesta manhã. Te agradecemos por todo o cuidado, te louvamos por todo o seu amor e te pedimos, Espírito Santo, que mais uma vez nos conduza segundo a tua vontade, trazendo as verdades espirituais que precisamos aprender, para que assim a nossa vida esteja de acordo com a tua vontade, entrando e vivenciando o teu propósito para a nossa vida. Nesta manhã, Pai, te convidamos também a estar com as nossas crianças, com os nossos servos que estão ali fora. Te pedimos que em tudo, nesta casa de oração, o Senhor nos abençoe e nos direcione segundo a tua vontade, porque este lugar é teu. Tome o teu lugar, Jesus, que o teu Espírito Santo tenha acesso livre e que a tua palavra, a tua verdade venha fazer todo sentido para nós nesta manhã. Assim oramos, pedindo a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Sente-se, pegue a sua Bíblia, abre em Atos capítulo 1, deixa aberto aí. Então a nossa série de mensagens é intitulada Desconfortável. Semana passada nós falamos então sobre um evangelho que traz um certo desconforto. Então até agora a gente viu que o cristianismo bíblico está centrado numa realidade incômoda. Qual é a realidade? A cruz. A cruz de Cristo não é muitas vezes o que nós enxergamos aqui no Ocidente, na fase que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, no presente século que nós estamos. Então vemos aí muitas cruzes tatuadas no peito das pessoas, vemos cruzes que estão cravejadas de diamantes, cruzes de ouro, né? A cruz, esse objeto, esse símbolo acabou se tornando algo legal, gostoso, bonitinho, né? É para dizer que eu sou crente, é para dizer que eu tenho uma religião, então se tornou algo, né, que a gente acabou se compactuando, achando que é um negócio bacana. Mas na realidade sabemos muito bem que a cruz não tem nada a ver com o que nós vemos hoje. Na realidade a cruz de Cristo, ela traz um desconforto muito grande para aqueles que decidem viver um cristianismo bíblico. Se nós olharmos para a cruz, este é o objeto que trouxe a maior angústia para o nosso Senhor e Salvador. Este era um objeto destinado aos piores assaltantes, os piores criminosos da época. É um objeto de vergonha, é um objeto de desprezo, é um objeto terrível. Então, o que muitas vezes nós fazemos com o cristianismo nos nossos dias é tentar colocar uma roupa bonitinha, é tentar ter um discurso que se torne agradável, quando na realidade nós deveríamos estar extremamente desconfortáveis com a nossa própria vida. Se você fizer uma leitura da tua vida cristã hoje, não importa quanto tempo você tenha de convertido, seja um novo convertido, ou já um velho convertido, ou já um ultra velho convertido. Se você fizer uma breve leitura da tua vida, você vai perceber que muito provavelmente a tua vida em relação ao cristianismo, ao que o Evangelho de Cristo nos orienta, nos determina, talvez ela esteja longe do ideal. E é justamente isso. A cruz de Cristo, ela tem que trazer um desconforto para nós. O Evangelho, o cristianismo, ele precisa ser desconfortável. E tanto é desconfortável que ao longo dos últimos séculos, diversas pessoas, em especial Satanás, mas os enviados de Satanás, estão tentando destruir, calar, acabar, aniquilar. Existem países que o cristianismo não entra, se entra é perseguido, e se é perseguido, pessoas são presas, torturadas até a morte, e assim eles tentam de todas as maneiras abafar o cristianismo, calar as vozes dos mártires. Nós vemos isso ao longo do século, nos últimos 2000 anos foi assim. E por que foi assim? Por que César, quando percebeu que estava perdendo a mão para o cristianismo que rapidamente, assustadoramente se difundia em Roma, decidiu então fazer com que os cristãos virassem velas humanas, colocar o medo em questão, porque ele sabia que todo o seu império estava em jogo se ele não fizesse algo para tentar de alguma maneira destruir e abafar, aniquilar e anular o cristianismo. O cristianismo, ao longo dos séculos, ele se coloca contra a cultura do mundo. O cristianismo, ele diz não para a mentira. O cristianismo diz que homem é homem e mulher é mulher. O cristianismo, a palavra de Deus vai nos dar o norte verdadeiro, vai exaltar a criação de Deus em relação à família. Vai dizer que família é um projeto de Deus. Vai dizer que os filhos precisam se submeter aos pais e os pais precisam criar os seus filhos, educar os seus filhos, admoestando ele no temor do Senhor. Então nós vemos um cristianismo que ao longo dos séculos é perseguido, porque tudo que Deus ama está contido em sua palavra, mas tudo que Deus ama o diabo detesta. E ele trabalha para que de alguma maneira isso seja destruído. Então o mundo em que nós vivemos, a situação que nós enfrentamos hoje,
Ela se torna desconfortável para nós, porque nós não pertencemos a este mundo. Estamos apenas passando por aqui, peregrinando rumo à cidade celestial. Então, tudo que nós defendemos, que amamos, que tem a ver com a palavra de Deus, é contrário à cultura deste mundo. É como água e óleo, a gente nunca vai conseguir se misturar. A igreja não vai, a igreja séria, a igreja bíblica, ela vai ser um contraponto a tudo que o mundo tem oferecido hoje. A igreja bíblica é um contraponto à política. Por que que o atual líder principal desta nação quer de alguma forma destruir a igreja? Já vimos aí alguns outros ditadores, aqui mesmo na América do Sul, que estão tentando de todas as formas calar a igreja. A igreja cristã, evangélica, está sendo calada. Por quê? Porque eles perdem a voz, eles perdem o poder. A igreja continua operante, continua resistente, continua resiliente, e assim será até o fim. Então, sim, o cristianismo bíblico e verdadeiro vai nos trazer o desconforto. Porque aonde que você vai ouvir, por exemplo, que o recurso financeiro que você tem deve ser empregado para ajudar os pobres? Aí eu ajudar um pobre? Mas o que é ajudar um pobre? O pobre que corra atrás do dele, porque eu também era pobre e hoje eu não sou mais. Mas a Bíblia não faz essa distinção. Existe um necessitado que está precisando. E o nosso papel é estender a mão. Nosso papel como igreja é apresentar o Evangelho de Cristo Jesus que transforma a vida das pessoas. Nosso papel como igreja é continuar avançando e dizendo para este mundo em trevas que o que eles estão fazendo em relação às nossas crianças dentro da escola está errado. Isso precisa mudar. Isso causa desconforto. Isso chama a atenção. Isso gera perseguição. E continuará sendo assim, gente. As dores estão começando, mas elas vão piorar. E aonde nós estaremos quando toda esta situação se estreitar, como descrito no livro do Apocalipse? Então, sim, o cristianismo bíblico, ele é desconfortável. Ele é desconfortável para o não crente e a cultura vigente. E ele é desconfortável para quem está brincando de ser um cristão. Quem brinca de ser crente, também tudo que eu digo aqui acaba se tornando desconfortável. Alguns irmãos dizem assim: pastor, eu saí roxo do culto. Isso é algo bom. Que bom que você saiu roxo. Pelo menos você tem consciência daquilo que você precisa mudar. Agora, existem irmãos que não estão compactuados com a verdade, que preferem então encontrar um lugar onde massageie o seu ego. A minha proposta para você como igreja é que cada vez mais esse púlpito seja desconfortável para você. Porque quando nós falamos a verdade que traz a liberdade que você tanto almeja está em Cristo Jesus. E falar sobre Jesus é falar contra a cultura deste mundo. E não dá para ser politicamente correto no discurso. Jesus não foi, e aquele que ele determina que é seu profeta, que prega a palavra, também não tem como ser. Vivemos contrários ao mundo, precisamos pregar a palavra de Deus. É por isso que o evangelho, a cruz, se torna algo desconfortável para nós. E hoje, especificamente, o tema da mensagem é missão desconfortável. Nós temos uma missão neste mundo, que é o quê? Pregar o evangelho a toda criatura e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a missão dada por Jesus a todos nós. A você que entregou a sua vida a Ele, essa missão pertence a você. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã: quando foi a última vez que você participou ou vivenciou na prática essa missão desconfortável? É muito lindo, gente, muito glamuroso. Nós temos uma igreja fechada entre quatro paredes e vivemos aqui no nosso mundinho de crente. Nossa, isso é espetacular. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. A única coisa que nós não faremos no céu é justamente missão. É pregar o evangelho. É evangelizar. Isso nós não faremos no céu. Nós temos que fazer aqui na terra, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos respirando. Porque quando subirmos ao céu, todo o restante a gente vai fazer. Vamos viver em comunhão uns com os outros. Vamos continuar no aprendizado, ou seja, o discipulado será constante, aprendendo mais e conhecendo mais a Deus. Nós estaremos ali também adorando a Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso não vai mudar. E estaremos servindo a Deus e aos outros no céu. Isso vai acontecer. Mas a única coisa que nós não faremos no céu é o evangelismo, é a missão. Porque quem estiver que estar lá, estará. E quem não estiver lá, estará condenado eternamente. Então, enquanto estamos vivendo aqui, como tem sido isso para você? Como tem sido vivenciar a missão?
Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que nós temos feito com a ação do Espírito Santo em nós? O que nós temos feito com esse poder? Hoje a igreja tem se vendido em relação a isso. Acha que poder é somente a questão de curar os enfermos. Olhar para uma pessoa que está enferma, orar para que a perna dela cresça, para que o cabelo cresça na calvície e coisas do tipo. Quando na realidade não é somente isso, não é tão pequeno quanto isso. O poder que vem sobre nós, o poder do Espírito Santo que está sobre nós, nos dá a autoridade para pregar com autoridade as vidas que estão fadadas à condenação eterna. Tirá-las das trevas e trazê-las para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é algo muito sério e é algo que a igreja não tem feito. Muitas vezes você convida a pessoa para vir à igreja, mas você não a evangeliza. Você não dá o seu testemunho vivo da fé que você tem em Cristo Jesus. São duas coisas completamente diferentes. Nesse evangeliquez que nós temos vivido nos nossos dias, você tem uma certa dificuldade em evangelizar, em falar do amor de Cristo, de como Cristo o alcançou, mas tem uma grande facilidade talvez para chamar uma pessoa para vir numa estrutura bacana de uma igreja. Ou seja, você não evangeliza, você terceiriza a tua responsabilidade. Isso é algo muito sério. É algo que nós precisamos ter uma compreensão maior e mais exata acerca do que a palavra nos orienta, para que você, neste aspecto, não esteja vivendo uma vida cristã pela metade, em pecado. É muito complicado, gente, quando nós passamos a terceirizar o evangelismo para aquelas pessoas que têm o dom de evangelizar. Deixa eu lhe dizer, a missão, a grande comissão dada por Jesus, não diz acerca de um grupo em específico. A grande comissão dada por Jesus diz respeito a todos que entregaram a sua vida a Ele. Não dá para separar. Então, se você não evangeliza, se você não vive a missão integral, você está vivendo uma vida cristã da maneira errada. Você está em pecado. Parou para pensar nisso? O pastor está pegando pesado. Não, é verdade. Se você não evangeliza, você está em pecado, meu irmão. Porque é uma ordem expressa de Jesus. E se é uma ordem que está sendo desobedecida por você, qual é o nome disso? O nome disso é, está tudo bem se você não faz? Está tranquilo? Está de boa? Não. O nome disso é pecado. É o pecado da omissão. Em muitos aspectos, nós não vivemos a grande comissão. Nós vivemos a grande omissão. Nos escondemos atrás dos dons que foi dados a um e não a outros. E como que vai ser, mas como que eu falo, mas como que... Quando na realidade deveríamos estar pensando, é o Espírito quem faz. O meu papel, ter coragem, ter intrepidez e ter a autoridade dada por Deus para pregar a palavra. O resto, quem faz é o Senhor. Cuidado, porque a missão na realidade ela é bem desconfortável. Nós vimos na semana passada a realidade incômoda da cruz, num chamado também incômodo que a cruz nos faz, que é viver em santidade. Incomoda demais. Envolve uma série de verdades incômodas, aquilo que é a palavra de Deus, o que é a cruz representa para nós. Agora, nós suportamos tudo isso por quê? Porque suportamos toda essa realidade incômoda. Nós suportamos tudo isso pela missão. Qual é o sentido de nós estarmos aqui nesta manhã? Qual é o sentido de você vir aqui domingo após domingo e ouvir uma palavra, às vezes de exortação, às vezes de encorajamento, às vezes tudo junto no liquidificador? Qual é o motivo dessas crianças terem subido aqui, de nós termos ela ali na salinha agora? Qual é o motivo de nós estarmos nesse ambiente chamado igreja? Gente, tudo isso daqui tem um motivo claro e específico. É a missão. Se nós não entendemos que a missão é que promove tudo isso daqui, estaremos fadados a viver um evangelho falso. Toda igreja deveria ter como visão de igreja
ganhar novas pessoas para Jesus. Isso deve mover a igreja. Não fazemos as coisas à toa, não fazemos por fazer, fazemos porque temos uma missão. E é uma missão dada a todos nós. Deveríamos ter um entendimento do que significa estar em uma missão, porque daí as superficialidades da vida, as coisas supérfluas da vida, elas perderiam completamente o sentido. Completamente. Imagine alguém que está em missão. Imagine um soldado que está em missão. Imagine agora um soldado agora em missão lá na guerra de Rússia contra a Ucrânia, ou de Israel contra o terrorismo, os terroristas do Hamas. Imagine alguém que está em missão. Qual é o foco dele em missão? Sobrevivência, naturalmente, mas é derrotar o inimigo. Eles precisam derrubar, eles precisam avançar, eles precisam estar atentos o tempo todo. Então ele não está com foco em comprar um carro novo, por exemplo. Isso é superficialidade. Para alguém que está tentando sobreviver, aquilo lá simplesmente não faz sentido nenhum. Ele quer voltar para casa, ele quer ter contato com a família, com os filhos novamente. Ele está em missão, é uma guerra. É algo que ele pode perder a vida a qualquer momento. Então ele está esperto o tempo todo. Ele está atento o tempo todo. A qualquer sinal, um galho quebrando perto dele, ele está atento. Está ali, pronto para reagir se for necessário. Agora, como é o crente no dia de hoje? Como que é o cristão no dia de hoje? No que diz respeito à missão dada por Jesus para você. Você quer viver como crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Você quer desfrutar de tudo que o mundo tem a te oferecer, porque você caiu na falácia de gente sem noção, de gente rasa, de que você tem que comer o melhor fruto desta terra, mas você se esquece da vida dos apóstolos que viveram aqui também. Você se esquece da vinda do Filho do Homem, que não tinha onde reclinar a cabeça, encostar a cabeça, não tinha um teto sobre si. Você se esquece da vida do próprio Jesus, que é o exemplo máximo para nós. E muitas vezes passa a viver a sua vida do seu jeito, segundo aquilo que você acha que é bom para você e para a sua família. Eu não estou aqui trazendo a teologia franciscana não, de que você tem que viver na miséria. Não é nada disso. Pelo contrário. Se o Senhor tem entregado para você e você tem sido fiel no pouco e Ele tem te colocado sobre o muito, glória a Deus por isso. Mas mesmo sobre o muito ou sobre o pouco, o que você não pode perder é o senso de missão que Ele nos entrega. Porque, gente, isso determina tudo. Tudo. Isso acaba por determinar a nossa vida. O que faremos, o que não faremos. Isso mostra para você aquilo que é superficial, que você não precisa ter. Você não precisa, mulher, ser uma centopeia. Porque ao invés disso, você poderia estar investindo em quem não tem nem um sapato para colocar no pé. Você não precisa de mais uma coisa. O que você precisa de centralidade no Evangelho. É de um senso de missão. E eu não estou querendo tirar o conforto que você adquiriu hoje, fruto do teu esforço, do teu suor. Eu estou apenas dizendo que muito do que você tem hoje, talvez não tenha nada a ver com o que o Senhor tem para você e espera de você. O senso de missão para os nossos dias é tentar de todas as maneiras acabar com isso que o diabo imprimiu nas igrejas, nas nossas vidas, em relação ao consumismo, que é uma das suas armas principais para os nossos dias, e entender que num senso de missão, mais vale estender a mão para o necessitado do que você adquirir uma coisa que você não precisa, que você não tem necessidade. Muitos estão sofrendo, e muito do Evangelho não tem chegado às pessoas necessitadas, porque a nossa mentalidade não é uma mentalidade de vivenciar e de suportar a missão. A missão deve ser integral. Você tem um motivo de estar aqui na terra, meu irmão? E deixa eu te dizer, você não está aqui na terra para ser supremamente feliz. Você não está aqui na terra para satisfazer todos os seus desejos. Você não está aqui na terra para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Você está aqui na terra para experimentar, vivenciar e suportar uma missão, algo que é maior do que você.
A igreja perdeu isso aí. Completamente. A igreja no Ocidente perdeu o sentido de missão. Apagou, zerou. A maioria dos crentes vivem para si. Isso é tão latente, que a maioria das igrejas vivem para si. As igrejas hoje estão mais preocupadas em difundir o seu nome do que em difundir o evangelho de Cristo Jesus. Você vê uma placa de igreja espalhada para tudo que é canto, com a mesma linha de pregação, com a mesma linha de pensamento, quando na realidade deveria estar o quê? Evangelizando, aproveitando todas as oportunidades e investindo naquele que é a pessoa local que pode naturalmente evangelizar os próximos de sua casa, da sua região, da sua comunidade. O mundo está perdido no egoísmo, no consumismo, e muito disso tem entrado na igreja. Por que devemos suportar todo o incômodo e todo o desconforto? Devemos suportar tudo isso pela missão. Missão essa que foi dada por Deus a nós. Deus elegeu o seu povo para um propósito. A nossa estrutura consumista pode ter transformado o cristianismo num clube de campo, mas esse não é o cristianismo bíblico. Somos chamados a uma missão incômoda além de nós mesmos, tal como Adão, Noé e Jacó, Israel, antes de nós, o povo de Deus deve ser uma bênção para o mundo inteiro, brilhando a luz de Deus, manifestando o seu reino, atraindo outros para a esperança da ressurreição e para o Éden, como florescer sempre que pudermos. Nós temos esta missão, que é trazer luz a esse mundo de trevas. E o que temos feito em relação a isso? Olhe só para a história da igreja, cristianismo. Existem diversas histórias que são bem incômodas. Imagine você sendo um monge, tendo um tempo de reflexão bíblica, há 300, 400 anos atrás, e aí no seu momento de reflexão você percebe que precisa alcançar os povos não alcançados. E aí você tem a brilhante ideia, você e o grupo de monges, vamos nos vender como escravos para alcançar os escravos. Você já pensou nisso? Alguém que está vivendo bem, está em paz, está na tranquilidade, está no conforto, entre aspas, de repente recebe uma direção do Espírito Santo que diz: venda-se como escravo para alcançar os escravos. Você já imaginou isso, meu irmão? Isso aconteceu na história do cristianismo. Imagine um homem que tem a sua família e mora na nação mais privilegiada de todas no nosso tempo, Estados Unidos da América. Liberdade, riqueza, prosperidade, uma nação que promove o trabalhador e o trabalhador recebe por aquilo que ele faz. De repente, este mesmo homem recebe de Deus uma direção: deixe tudo que você tem aí e vai evangelizar na tribo dos canibais. Vai. E o que acontece com ele? É comido. Sua família, ao invés de se revoltar com uma situação como essa, não se revolta, continua fiel a Deus. 20 anos depois, quem está na mesma tribo evangelizando? O filho. Levando o evangelho de Cristo na mesma tribo que comeu o pai. O líder da tribo olha aquela situação e toda a tribo se converte a Cristo Jesus. Isso é confortável? De maneira nenhuma. Olha as perseguições que nós vemos nos nossos dias, aquele grupo terrorista, o ISIS, decapitando cristãos, crucificando de ponta cabeça. Boko Haram, na Nigéria, caçando, colocando dentro de container. Pessoas estão sendo colocadas dentro de containers fechadas e ali morrem, ficam ali mortas durante o dia, outros vivos, dentro de um container quente, debaixo de sol. É extremamente desconfortável. A missão dada por Cristo Jesus é desconfortável. Olha os direcionamentos que ele dá quando ele viu 70, de 2 em 2, vai ser desconfortável porque alguns lugares não vão aceitar vocês. Se não aceitar, sacode a poeira do pé e segue. Olha o que Jesus diz para os seus apóstolos, seus discípulos:
Olha, eu estou lançando vocês aí, mas ó, vai estreitar. A situação é complicada, vocês serão perseguidos por causa de mim, do meu nome. Vocês serão mortos, vocês serão torturados. Em nenhum momento você encontra Cristo Jesus dando uma direção para os seus que fosse confortável, gente. A missão é desconfortável. Assim como a cruz é desconfortável. Assim como o cristianismo é desconfortável. É loucura para os que creem. E o que nós temos feito com tudo isso? Às vezes colocamos aí uma roupagem bonitinha, mas não é bonitinho. É perseguição o tempo todo. É luta o tempo todo. Podemos viver em um país denominado livre, mas não é tão livre assim. Se posiciona a favor da verdade e você vai perceber que ele não é tão livre assim. Comece a dizer o que está descrito na palavra, defender isso nas suas redes sociais e você perceberá que esse país não é tão livre assim. Existe perseguição aqui também. Isso tudo, essa missão que é desconfortável, essa é uma vocação dada para todos nós. É uma vocação rara, é uma vocação cara, é uma vocação que muitas vezes nós não teremos um retorno como gostaríamos, nem um reconhecimento como esperamos, mas é necessário realizar a missão. Se estamos aqui hoje, foi porque alguém pagou um preço. Se nós estamos aqui sentados hoje ouvindo uma palavra, é porque alguém no passado disse: eu vou encarar o desconforto dessa missão, eu vou para aquela nação, eu vou me esforçar, lá eu ficarei, até que o evangelho seja pregado até o fim da minha vida. Se nós estamos aqui hoje, gente, é porque alguém encarou isso. E o que nós temos feito? Nós simplesmente terceirizamos. Terceirizamos para o Estado o que é a nossa responsabilidade. Terceirizamos para partições públicas o que é de responsabilidade da igreja. A igreja foi quem fundou os orfanatos que você conhece no mundo. Quem cuidava dos órfãos e das viúvas sempre foi a igreja. Sempre foi. Sempre foi. A igreja deveria estar à frente de toda a ordem social que existe nesse mundo. Mas nós fomos perdendo a mão. A coisa foi sendo terceirizada. Entra o Estado e vai meio que dando a responsabilidade para o Estado, o que é de nossa responsabilidade. Nós deveríamos estender a mão para o pobre, nós deveríamos suprir a necessidade do pobre, nós deveríamos estar suprindo a necessidade da viúva, nós deveríamos estar dizendo para a criança que é órfã: eu vou cuidar de você. Não fazemos mais. A gente quer o conforto. A gente não quer adotar uma criança. Aí você não adota uma criança, quem vai adotar? O homossexual. Está lá, está na guerra, está na luta, está na batalha, está adotando, está ensinando. Faz parte do plano diabólico, da destruição da humanidade. Por quê? Porque a gente quer o conforto. A missão é desconfortável. Qual foi a ordem dada por Jesus através de Tiago, o apóstolo Tiago? Que a gente tem que cuidar dos órfãos. Que a gente tem que cuidar das viúvas. E o que a igreja tem feito? Virado as costas. E quando algo ou alguém da estirpe aparece, nós viramos o nariz. E achamos que é o Estado quem deve suprir a necessidade, quando na realidade, isso sempre foi missão da igreja. Sempre haverá um desconforto na missão, meu irmão. Se nós batermos o martelo aqui hoje, dizendo: nós vamos investir, nós vamos cuidar dos idosos, quando ninguém mais quiser eles. Nós vamos adotar crianças que estão vivendo a orfandade aí fora. Nós vamos lutar pelo direito da família até o fim. Tudo isso será extremamente desconfortável. Não espere aplausos, porque não haverá. Pelo contrário, tantos de fora quanto os de dentro se levantarão contra nós. É uma vocação rara e cara, de muitas maneiras.
Nós devemos morrer para os nossos sonhos e conforto, a fim de promover o poder da ressurreição de Cristo neste mundo. Mais vale a pena refletir sobre algum dos aspectos contraculturais e desconfortáveis do escopo dessa missão do que continuar vivendo uma mentira gospel, achando que você ainda vai comer o melhor fruto desta terra. Eu preciso dizer para você que o cristianismo verdadeiro, no cristianismo verdadeiro, não haverá conforto para você. É a minha luta. E ela tem sido constante. Então vamos lá. Alguns princípios acerca da missão desconfortável. Por que ela é tão desconfortável? Porque, primeiro, sua missão inclui o viver santo. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem muita gente que se entusiasma, olha para esse versículo e fala, vamos, mas só que para esta missão acontecer, verdadeiramente acontecer, inclui o viver santo. Imagine um soldado que vai para a guerra, que está no sobrepeso, meu irmão. Você acha que ele vai conseguir se esconder atrás? Tu vai ser o primeiro que vai tomar uma bala. Não está preparado para aquilo. É por isso que dentro aí do exército, supõe-se, né? Não deveria, é lógico que tem alguns que estão bem fora do peso, mas não deveria, nem na polícia militar, nem no exército, nem na aviação, nem na aeronáutica, nem nada disso, não deveriam ter homens que estão, entre aspas, preparados para a guerra, que fisicamente não estão preparados, que psicologicamente não estão preparados. Na missão dada por Cristo Jesus não é diferente. Ele pega e diz, vão, façam discípulos, né, ensine, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que ele diz assim, entre linhas, o que está descrito na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, esteja preparado. Por que não realizamos a missão? Porque não estamos preparados. Porque não há um preparo da nossa parte. É por isso que gera tanto incômodo, porque a missão está dizendo para mim e para você, para que você a realize, é necessário um viver santo. É necessário que você viva em santidade. Como que você quer fazer discípulo se você não for santo? Como que você quer fazer discípulo se você não for um discípulo? Não existe esta possibilidade. Então a missão é incômoda, porque ela inclui um viver santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém faz discípulo. Sem santidade ninguém realiza a missão. Então a missão é incômoda. Muitas vezes não evangelizamos porque estamos em pecado. Não falamos do amor de Cristo porque estamos distantes do seu coração, da sua vida em nós. Negociamos. Não dá. O evangelho é radical. Você corta a tua percepção e a tua vivência de mundo, e você vive para Cristo. Tem recaídas? Tem. Mas não podemos deixar esse radicalismo de lado. Desse viver santo, não dá para negociar. Se pregarmos um evangelho de transformação, precisamos mostrar alguma evidência de como é a transformação. Não é somente da boca para fora, mas é com as nossas atitudes. Uma das tendências mais infelizes da minha geração, da sua geração, de cristãos que proclamam o evangelho, é que levantamos os nossos copos para a perspectiva de plantação de igreja, para festejar isso, para a excitação da vida missionária, em bairros modernos e contextos interculturais. Mas não conseguimos perceber que por mais que a missão seja uma ida no sentido geográfico, ela também envolve uma saída do mundanismo, uma saída que é espiritual, mental e atitudinal, atitude para sair deste mundo. A missão inclui um viver santo. A missão envolve fé e risco, mas também envolve obediência. Não há negociação. Se você tem negociado hoje com a verdade, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Jesus. A igreja precisa ser luz para esse mundo. Não dá para viver apagado. Não dá para ser mais um lugar com 4 paredes que abriu suas portas e te recebe aqui no domingo pela manhã. A intenção de Deus
de abençoar as nações é inseparável da exigência ética de Deus sobre as pessoas que Ele criou para serem agente dessa bênção. Uma igreja imoral não tem nada a dizer para um mundo imoral. É o próprio mundo com placa de igreja. Não dá. A missão exige um viver santo. Amém? Segundo, nossa missão inclui toda a criação. Toda a criação. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Natureza. Por que ela aguarda com grande expectativa? Porque os filhos de Deus genuínos têm consciência ambiental. Têm consciência daquilo que realmente é importante para Deus. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Cristo reconcilia todas as coisas, humanos, animais, plantas e etc., consigo mesmo. Se somos pessoas da ressurreição, não devemos ficar apáticos quanto ao florescimento do mundo físico que Deus nos confiou. Precisamos ter essa consciência. A missão passa por aí também. O respeito àquilo que Deus criou. A humanidade está vivendo um momento de escassez e de dor muito grande. Há uma confusão declarada. Eu não sou do tipo, quando se fala de meio ambiente, eu não sou do tipo e nem nunca serei, nunca entrarei nessa loucura de chamar um pet de filho. Isso é insanidade. Se você categoriza o teu filho no mesmo nível de um animal, você precisa de ajuda. Meus filhos são meus filhos. Meu cachorrinho que lá completou 18 anos esse ano, é o meu cachorrinho. Tratamos bem, cuidamos bem. 18 anos não é qualquer cachorrinho que vive 18 anos, gente. Não é qualquer cachorrinho. A gente está torcendo para que ele veja a luz logo, mas ele não quer ver a luz. Parece que vai viver ainda, né, igual o Munra, o ser eterno. Misericórdia. Mas quando você endeusa ou você coloca os animais ou o meio ambiente numa posição acima do seu próximo, isso é um problema. Isso é um problema. E eu tenho visto muito disso acontecer. E não é ingenuidade não, gente. Você está sendo alertado em relação a isso. Não caia nessa besteira. E eu não estou dizendo aqui para você chutar cachorro, não. Eu estou dizendo que você tem que tratá-lo bem. Mas ele no lugar dele e você no seu lugar. Um pet jamais será o seu filho. O seu filho jamais será um pet. Amém? Isso é importante. Temos que separar. Esse assunto, para você ter uma ideia, dentro da igreja, ele é mais delicado do que eu falar sobre o homossexualismo aqui. É mais delicado. Você vê o tamanho da insanidade que a igreja está vivenciando hoje. Tome muito cuidado. Eu estou dizendo que a nossa missão passa por toda a criação. Eu não estou desmerecendo os nossos bichinhos, mas eu estou dizendo para você que tudo tem um limite. Cuidado para você não relativizar aquilo que Deus ama e a humanidade que Ele deseja trazer para perto de si. Os cristãos têm a oportunidade de reivindicar o cuidado ambiental como uma atividade exclusivamente centrada no Evangelho. Sim, o Evangelho de Cristo Jesus nos dá todas as bases para que a gente continue cuidando do meio ambiente. Mas lembre-se disso que eu falei para você. Sua missão passa por aqui, mas ela não termina aqui. Terceiro, nossa missão exige que sirvamos e falemos. Diz o texto em Filipenses capítulo 1, de 4 a 6. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Por mais que seja desconfortável para você falar sobre o Evangelho de Cristo Jesus, você não tem a permissão de ficar calado. Jesus não te deu essa permissão. Jesus não falou assim, olha, se você for tímido, então você pode ficar quietinho na sua, você não precisa pregar o Evangelho. Você vê isso descrito na Bíblia, meu irmão? Não vê. Na verdade, o que você vê descrito na Bíblia é, se você se sente a pessoa mais covarde do mundo, mas você serve a Cristo Jesus, você se torna a pessoa mais corajosa, porque o Espírito Santo te conduz a ser uma pessoa corajosa, e Ele conduz as suas palavras, Ele vai te dizer o que você tem que dizer na frente de reis e de autoridades. O Evangelho não é para gente fraca, o Evangelho é para gente corajosa. O fraco foge, o fraco se cala, o fraco terceiriza, mas o Evangelho não é para o fraco. O Evangelho é para gente que crê em Cristo. E crer em Cristo, gente, envolve você enfrentar as piores dores. Envolve enfrentar a rejeição da família. Há alguns anos atrás, isso era uma realidade aqui no Brasil. Em alguns contextos ainda continua sendo. Se converteu, a família vira as costas. Não tem mais papo, não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais nada. Acontece ou não acontece? Acontece. Mas em alguns contextos culturais, se tornar um cristão, a própria família o mata. E aí, nossa missão, ela inclui que a gente sirva e que a gente fale, que a gente verbalize. O mais desconfortável para nós, a verdade é que nosso testemunho do Evangelho envolve palavras e ações, proclamação e demonstração. Devemos falar e devemos servir. Devemos abraçar o Deus da justificação, mas também o Deus da justiça. Partilhar publicamente a nossa fé é uma realidade que poucos estão disponíveis para fazer. Por vezes, por medo de ofender alguém ou de arruinar um relacionamento, muitas vezes você mantém o seu silêncio. Só que eu quero te dizer que o seu silêncio já fez com que esse relacionamento esteja arruinado há muito tempo. É necessário falar. E por vezes essa animosidade que acontece, de você dizer quem você é em Cristo Jesus, pode ser um livramento para você e você não está percebendo. Charles Spurgeon escreveu, se Jesus é precioso para você, você não será capaz de guardar suas boas novas para si mesmo. Não pode ser que haja um grande apreço por Jesus e uma língua totalmente silenciosa sobre Ele. Você ama Jesus? Então você fala sobre Ele. Se você não fala sobre Ele, você não o ama. Que duro! É, meu amigo, é isso aí, é Bíblia, né? Quer moleza? Vai comer salsicha que não tem osso. Isso é moleza. Mas aqui o Evangelho é um só. A nossa vida cotidiana, na nossa vida cotidiana, nós devemos orar por portas abertas para falar sobre a nossa fé. Palavras e ações. E as oportunidades surgem. Quando a gente menos espera, alguma coisa surge do nada e você tem o privilégio, a oportunidade de falar. Eu tenho tido esse privilégio, eu tenho tido essa oportunidade. Eu não vivo somente nesse ambiente de igreja. Existem outros ambientes que eu frequento regularmente e eu tenho a oportunidade de falar. Gente, a oportunidade vem. Pode ficar tranquila, ela chega. E quando ela chegar, o que você vai fazer? O que você vai apresentar? Você só está aqui hoje porque alguém te apresentou as boas novas. As boas novas só são boas se elas chegarem a tempo. Se ela não chegar a tempo, não são boas. Você se cala e o diabo passa na sua frente. Você fica quieto e alguém vai falar no seu lugar ou ensinar algo que não é bíblico.
E o que será dessas pessoas que você tanto ama? É desconfortável? É, mas vale a pena falar. Nossa missão exige que sirvamos e falemos. Precisamos partilhar publicamente a nossa fé. Compartilhar a fé pode ser desconfortável, mas é possível. Para superar o medo e o constrangimento, devemos primeiro compreender por que vale a pena compartilhar a nossa fé. Não são apenas boas notícias, mas é a melhor notícia. Devemos ter confiança no Evangelho, confiando que podemos falar, mas Deus salva. Não precisamos ser eloquentes ou perfeitos. O Espírito Santo é quem nos capacita. Quer coisa melhor do que isso? Você não precisa ser a pessoa com a retórica polida e perfeita. Você precisa de coragem. Coragem para falar. Quarto, nossa missão custa caro, não é barata. Eu vi esses dias o Zelensky, presidente da Ucrânia, falando sobre o custo desta guerra para ele. É um país que está vivenciando a falência. Só não faliu por completo porque outros países estão injetando milhões de dólares lá. Por quê? Porque a guerra custa caro, não é barato. E ele está lá, tentando de todas as maneiras virar o jogo, não sei se vai conseguir, mas o fato é que o país vive na miséria, está vivendo uma miséria. Nos 4 cantos da Ucrânia é miséria, porque a guerra custa muito caro, tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto financeiramente também. A missão de Cristo Jesus aqui na terra não é uma missão barata. Nós precisamos perder essa mentalidade miserável de igreja, muitas vezes, de que você vem aqui e você quer que todo mundo faça tudo por você, mas você não faz nada por ninguém. É a mentalidade do crente que vai no supermercado gospel da fé. Vem, procura na prateleira o que lhe serve, o que não serve ele vira as costas. Gente, a missão custa caro, não é barato. E a missão, ela não dá um retorno, não é para dar um retorno daquilo que é a nossa expectativa. Esses tempos atrás aí, nós ajudamos uma senhora que precisava de uma cobertura na casa dela. Fred e Ana estavam lá junto com a gente. Tiramos lá, eu acho que foi 8 toneladas, né, Maurício? 6 toneladas de roupa podre lá da casa dela. Ela era acumuladora. Levamos lá para o lixão. Tínhamos que pagar uma taxa, mas o gerente que estava lá no dia falou que, não, se vocês trouxerem tudo hoje, está tranquilo, eu faço de graça para vocês. Se tivesse que pagar 6 toneladas, imagine só a dor de cabeça que seria. Aí tá, fomos lá, fizemos, coração aberto, alugamos máquina, fizemos lá piso para ela, colocamos um telhado e tal. Ficou uma mansão, mas ficou muito apresentável. A casa ficou boa. As meninas foram limpar o fogão já estava criando vida, gente. Era um demônio, não era um fogão aquilo lá. Eu nunca tinha lavado, estava terrível, 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 terrível. Meu pai entrou no banheiro lá para consertar a descarga. Tadinho, eu achei que nunca mais veria o meu pai, cara, porque a situação estava crítica. Aí fizemos lá e tudo e tal. Tudo debaixo da ordem dela, né? Da permissão dessa senhorinha. Fomos perguntando, ó, as roupas estão boas, a gente pode descartar? Pode. Nossa, que bom que vocês estão aqui e tal. Papapá. Acho que um mês e meio depois, essa senhorinha descobriu onde um dos membros aqui da igreja morava. Bateu na porta lá. Bateu, ele atendeu e ela jogou essa. Estou pensando em ir nas pequenas causas, porque vocês jogaram todas as minhas roupas fora e eu não tenho mais como trabalhar. E o rapaz, não, mas a gente fez tudo de acordo com o que a senhora permitiu. E, sabe, aí ele me ligou, eu falei, Cleito, tá te ameaçando, ameaça também, cara. Aqui é assim, ué. Ah, a senhora vai nas pequenas causas? Então não, vamos também. Nós vamos te denunciar. Que a sua casa estava terrível, nós vamos denunciar e nós temos provas com os vizinhos de que a gente fez um bom serviço para a senhora. Aí a senhora sossegou o facho. Mas é para você ter uma ideia. Investimos tempo, investimos dinheiro, gastamos das nossas energias alguns sábados para ter o retorno zero. Mas está tudo bem. A missão custa caro. E a missão não diz respeito a um retorno que nós vamos ter.
A missão não é um empreendedorismo. Você que é empresário, você faz para ter um retorno. E é isso mesmo. Você tem que ter o retorno no seu negócio. Excelente. Mas a igreja não é assim. Gente, eu vou pregar hoje à noite e vou falar. Desde épocas remotas, o pobre existe. E ele continuará existindo. E muitas vezes a gente está ali na expectativa de que o pobre mude a mentalidade. Mas por vezes ele não vai mudar e ele vai continuar precisando de ajuda. Nós encontraremos pessoas, a igreja vai encontrar pessoas no caminho que são extremamente desagradáveis, mas que necessitam de ajuda e de mão estendida, e a gente vai precisar estender, mas não vai dar nenhum retorno para nós, mas não tem a ver com retorno aqui, tem a ver com retorno lá. É isso que nós precisamos entender. Sempre existirá, e é por isso que custa caro. E tem pessoas que vão nos enganar, tem pessoas que vão nos enganar, tem pessoas que nós vamos investir tudo e não vai dar nada. Sim, teremos, mas e daí? Não tem a ver com isso, tem a ver com o que a Bíblia nos diz, com o que a Bíblia nos orienta. E a orientação bíblica é: olha, a missão custa caro, e não espere o retorno, apenas faça, sirva, faça acontecer. A gente está sendo bobo de tal pessoa. Pois é, estamos sendo bobo, mas estamos sendo bíblicos. Esse é o ponto. O investimento precisa acontecer. Existe o custo dos recursos, vida missionária, plantação de igreja, serviço aos pobres. Essas coisas não dão retorno. Os missionários muitas vezes trocam empregos bem remunerados e confortos suburbanos pela dependência imprevisível de outros para apoio financeiro, habitação ou mesmo alimentação. Quantos hoje estão no campo missionário e estão sofrendo? Não sabem o que vão dar aos filhos. Eu conheço missionários assim, no Haiti, no Senegal, aqui no Brasil. Não tem como pagar um tratamento de saúde. Já estão tanto tempo naquele lugar, adquiriram doenças gravíssimas e crônicas, não tem como pagar um exame. E o que a igreja tem feito? Nada. Missão custa caro, gente. Cuidar de gente custa caro. Abençoar um missionário custa caro. Não é barato. Missões transculturais custam caro. Alguém um dia investiu tudo que tinha para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós estamos aqui hoje. O que estamos investindo para que outros sejam alcançados? Nosso papel, nossa missão. O médico da Bolsa do Bom Samaritano, Kent Brantley, em 2014, quase não sobreviveu ao ebola depois de tratar pacientes na Libéria. Tom Little, um optometrista missionário, foi morto pelo Talibã no Afeganistão, enquanto levava cuidados oftalmológicos para uma parte remota do país. Cristãos sírios foram queimados vivos, estou falando isso tudo da nossa atualidade, decapitados e crucificados pelo ISIS nos últimos anos. Ser um seguidor de Cristo em missão num mundo hostil não é para os fracos de coração. A igreja tem um papel que é fundamental. E o meu desejo para esta igreja é que seja uma igreja missional. E quando eu digo missional, eu digo mesmo de você proclamar e de você agir. Atitude, para que você saia do marasmo, para que você entenda que este projeto de Cristo Jesus, chamado igreja, você faz parte integral e a missão é toda sua como é toda minha. Não podemos terceirizar o que nos pertence. Então vamos estender a mão para o pobre, para o necessitado. Vamos tentar de alguma maneira ajudar aquele que precisa de uma formação acadêmica para que ele seja formado. Quantos jovens em nossa igreja daqui a pouco estarão aí no período de faculdade, sem ter recurso para isso? E por que a igreja não pode investir? Por que a igreja não pode ter uma casa de repouso para os idosos? Daqui a pouco a gente vai precisar. E a casa de recuperação? Que só dá dor de cabeça. Mas o que a gente faz com essas pessoas? A igreja tem um papel fundamental, gente. Sem a igreja hoje, o mundo estaria acabado. Precisamos continuar alimentando isso. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de contribuir, de dar uma oferta, de ir numa viagem, de ajudar num contexto de pobreza, estender a mão a algum necessitado, faça com o seu coração, sabendo que isso faz parte da sua missão. Isso é nosso, como igreja. Não podemos terceirizar. Amém?
Não vote em um vereador e um prefeito esse ano, porque ele tem essa parte social latente. Nem é dele essa missão. Ele vai chegar lá, vai esquecer de tudo. Tá tudo bem. Vida que segue, sempre foi assim, sempre será. Isso faz parte da nossa responsabilidade, como igreja. É fácil demais viver um evangelho aqui dentro. Então vamos sair? Porque daí quando a gente sair, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que num domingo onde nós estaremos prestando um culto a Deus, e com as nossas vozes estaremos entoando um cântico, você vai cantar com mais força. Você vai olhar para os teus filhos e você vai dizer para eles: filhos, eu estou participando de uma missão e essa missão continua na vida de vocês. Você tem um propósito para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quando você entende a sua missão, o evangelho se torna claro para você. Só que dentro, gente, isso daqui é ilusão. A igreja, a gente vem, a gente recebe, a gente se fortalece e a gente sai para vivenciar lá fora, para colocar em prática o que aprendemos aqui. Se isso aqui se tornar um clube, vai perder completamente o sentido para você, para mim, para os nossos filhos. Isso aqui acaba, fica sem graça. Aonde eu encontro às vezes um crente reclamando, eu encontro um crente que não faz nada. Ele tem tempo para criticar. Eu tenho lá um grupo de meninos, eu e Anderson. Dezenas de meninos lá, né, Anderson? 95% não pisa aqui na igreja. Estão lá, na quadra, sabadão. Chegam na quadra, parece que eles apertam o botão do não palavrão. Não falam palavrão. Sai da quadra, pronto, aí é a boca de fossa, né, de tanto palavrão que fala. Mas lá eles respeitam. Lá eles dizem, eu ouvi da boca do menino semana passada: pastor, é muito legal quando você vem, porque você é um cara bravo, né, mas você é um cara que gosta da gente. Falei, é isso aí. Você está entendendo qual que é o lance. Então lá, lugares como esse, gente, a oportunidade que a gente tem, está aí. Está na nossa cara. E o que estamos fazendo? O senso de missão de uma igreja, do Evangelho de Cristo Jesus, deve nos mover. E quando o senso de missão nos move, a gente acaba com as trivialidades, as picuinhas dentro da igreja. Elas perdem o sentido. Porque tudo que deixou Jesus para nós é muito maior do que nós. Estamos de passagem, mas o evangelho terá a sua continuidade. A igreja pode sofrer avarias, mas ela continuará sendo a igreja de Cristo Jesus. Ela continuará sendo a esperança para este mundo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Agradecer a Jesus e pedir que Ele nos ajude a praticarmos essa missão que é tão desconfortável, mas necessária para os nossos dias. Jesus, obrigado por ter nos deixado um propósito para a vida. Se todo cristão entender, ó Pai, o significado e o sentido de missão que tem para si, deixada pelo Senhor, não haverá no nosso meio, Pai, espaço para doenças emocionais. Ou elas diminuirão muito, muito, ou elas nem existirão. Quando entendemos o verdadeiro propósito para a nossa vida, deixado pelo Senhor, ó Pai, a nossa vida tem sentido. Sabemos que não vivemos para nós, mas vivemos para o Senhor. E é para o Senhor que nós queremos viver a nossa vida, meu Pai. Então nos ajude a olharmos para as oportunidades que temos aí fora, de pregar o Teu Evangelho a toda criatura, de pregarmos, ó Pai, a Tua Palavra e levarmos a Tua Palavra a todo necessitado de espírito, para que seja restaurado, curado, para que seja resgatado pelo Senhor. Nos abençoe, Jesus, para que esse senso de missão faça parte da nossa vida. Nos abençoe, meu Pai, para que possamos nos posicionar como verdadeiros cristãos, que não temem o dia mau, mas que são sustentados pela Sua Palavra. Jesus, enche o nosso coração de graça,
Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de coragem, encha-nos de coragem para essa semana, para que possamos pegar o verdadeiro evangelho a todo aquele que precisa. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar a bênção. O amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja comigo e com você, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.